devocional hoje vai ser diferenciado. Algumas pessoas já vão participar dele aqui. Que bom, né? Mas eu quero falar para vocês hoje como é complicado quando as pessoas duvidam de nós, né? Quando elas nos julgam. E aí tem lá na Bíblia, né? Os últimos capítulos do livro de Jó. Eu não estou com minha Bíblia aqui agora. Mas eu posso dizer para você que ele foi muito julgado. Ele dizia que ele não tinha pecado, que ele não tinha feito nada, que ele não lembrava, que ele não... Pelo contrário, ele tinha buscado ser uma pessoa justa. E aí os amigos dele, né? E o mais novo, nesse capítulo, nos últimos capítulos que eu li, eu vou deixar ali na descrição para vocês. Ele dizia que Deus nunca era injusto, que Deus estava assim, recompensando ele por erros que ele tinha cometido. E aí o Jó ficou muito triste, muito arrasado, já estava numa situação daquela difícil, né? E aí essa fala aí foi do amigo Eliú, era o mais jovem, que deixou para falar no final, porque ele era mais jovem e ele dizia que não se arriscava a falar anteriormente aos outros amigos, mas ainda assim falou errado, julgou, e depois Jó teve que orar por eles, né? Deus mandou que eles sacrificassem, que Jó falasse para eles sacrificarem, que era o ritual daquele tempo para ser perdoado, né? Antes de Jesus Cristo, o Cordeiro único, foi sacrificado pelos nossos pecados. E aí ele vai, sacrifica, e Jó ora pedindo perdão pelos pecados daqueles amigos, porque eles falaram errado de Deus. Por mais que eles quisessem explicar o mover de Deus, eles não conseguiriam. Sabe? Porque Deus nos surpreende. Ninguém explica Deus. E aí a gente sabe que aquilo ali foi uma provação. Quem provocou tudo aquilo em Jó foi Satanás, não foi Deus. Não foi punição por nada. Então Deus disse: vocês falaram errado sobre mim. Jó não. Apesar de Deus questionar Jó, né, no final, falar: olha, Jó, você quer me ensinar algumas coisas? Quem fez isso, quem fez aquilo? E Jó no final se arrepende e diz: oh Senhor, eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu confio de andar com o Senhor, de ouvir o Senhor. E aí Deus o perdoou, né? E deu tudo muito mais do que Jó havia perdido. Mas o que eu quero destacar com vocês aqui é o grande problema de algumas pessoas religiosas que conhecem toda, né, a Escritura, e elas se sentem desconfortáveis, incomodadas de ver alguém sofrendo. E na verdade elas não estão querendo consolar ninguém. Elas estão querendo entender por que aquilo aconteceu com aquela pessoa, para que não aconteça com elas. Elas se sentem amedrontadas, ameaçadas pelo sofrimento alheio. Não é solidariedade, não é misericórdia. Vamos dizer que seja uma palavra que a gente usa muito. Elas estão ali só tentando entender para que elas evitem na vida delas. É o temor delas, eu quero entender. E quando elas... Não é solidariedade, não é amor. Aí elas vão começar a acusar o outro, sabe? E foi o que eles fizeram todo o tempo. Acusar. Agora imagina, você está passando por alguma coisa difícil, e aí você, seus melhores amigos, ao invés de te darem a mão, ou então calarem a boca, ficarem em silêncio, não, eles começam a te acusar. Eles começam a pregar ali a serem os donos da verdade, né? E isso é muito complicado, não é mesmo? Só quem passou, quem vive coisas assim semelhantes, é que sabe dizer o quanto isso dói. E doeu em Jó, mas nós aprendemos muito com isso, né? E Satanás disse que afligiria ele. Deus disse sim. E Deus ainda disse: não vê aí meu servo Jó? Eu não encontro nele nenhum pecado. Ele é correto, ele é coerente. Ele sacrificava pelos pecados dos filhos que ele nem sabia. Tanto ele queria ser assertivo diante de Deus. E nós temos hoje a figura de Jó. Nós temos essa história na galeria dos heróis da fé para nos mostrar que às vezes sim, nós passaremos por provações e seremos aprovados se nos mantivermos. As dores, Jó falava: os meus inimigos, Pai, eles cospem na minha cara, eles me empurram, eles tentam me matar. Vai lá ler um dos últimos capítulos do livro de Jó, quanto sofrimento que ele carregou. E ele realmente não compreendia, né? Mas ele não fez aquilo que a mulher sugeriu.
abandona esse Deus, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. E o que Jó falou para ela? Como falas, louca mulher, né? Não posso falar assim de Jeová. Aceitei o bem, não vou aceitar o mal. Então Deus conhecia o coração de Jó. Você está aí sofrendo, passando por coisas, muitas coisas, sabe? Pode ser provas. Porque Deus sabe que Ele pode contar com você para depois você testemunhar ao mundo. O mundo precisa de testemunhos. O mundo precisa de pessoas que passaram por determinadas coisas, que superaram, para nos contarem como que elas superaram, como que elas venceram. E Deus conta conosco. Ele pode. Às vezes eu ouvi Deus falando, né? Eu dizia, ai Deus, eu não aguento mais, Deus. E Deus dizia para mim, filha, a terceira vez eu parei de perguntar para Ele, eu posso continuar contando contigo? E eu disse, sim, sim. Eu chorava, porque você diante do desespero, diante da angústia, você não querer, você dizer que parava ali, Deus olhar, falar com você, sabe, para dizer que está contando com você, é demais, sabe? Mas essa palavra de Jó hoje, quando eu li, eu falei, meu Deus, quanto sofrimento, né? E você ainda ter os amigos apontando o dedo, te condenando, te machucando, não te consolando e ainda te trazendo mais dores. E no final, você vai sacrificar pelos seus amigos, você vai orar pelos seus amigos, porque Satanás está também, claro, a falta de perdão, né? Ele quer trazer a divisão, ele quer trazer a morte. E por falar nisso, eu estou vendo uma série muito significativa, tá? Fica aqui a sugestão, Apocalipse, né? Tem vários atores brasileiros, são 155 capítulos, imagina, capítulos que fala, né? 155 partes. Eu estou na sexta, na sétima, e eu estou assim vendo, nossa, sagacidade realmente, né? É o fim, né? O livro do fim. Como que o inimigo atua com a falta de perdão, com as traições, com os pecados, como que ele vem envenenar as nossas mentes, como que ele vem trazer contradições, como que ele vem, né, disfarçado de anjo de luz para enganar a muitos. Muitos. E ele é sagaz mesmo. E ele vai nos atacar realmente. Se ele sabe que nós somos uma pessoa vaidosa, ele vai criar ali um plano em cima daquela vaidade. Se ele sabe que é orgulho, se é ciúme, se é raiva, se é falta de perdão, exatamente ali que ele vai atacar, sabe? Ele não ataca do nada, ele nos estuda. Então nós precisamos conhecer as escrituras realmente, né? Tem até um líder espiritual na série que o anjo de luz aparece para ele. E o próprio anjo de luz que está narrando num pedaço lá da série fala, não está escrito nas escrituras que o diabo se disfarça de anjo de luz para mentir? E aí ele está falando o quê? E eu até falei com uma pessoa, Deus usa essas séries, essas coisas, eu creio mesmo, na interferência de Deus. Sabe, talvez a pessoa que esteja produzindo, filmando, nem se dê conta. E Deus está aproveitando aquilo ali para nos mostrar a nossa distração, a nossa falta de vigilância e como que nós caímos de fato nas armadilhas do inimigo, sabe? E ele estuda, ele é estratégico e ele avança e faz acontecer. Mas a conversa desse devocional hoje é realmente sobre Deus estar nos provando. Eu não sei o que você está sendo provado. Eu sei o que eu estou sendo provado. E não é fácil, né? Não tem nada que explique determinadas coisas das nossas vidas. É também uma prova de Deus, nós nos apresentarmos diante dele e ele continuar ali nos provando. Mas ele mesmo traz o alívio, ele mesmo traz o lenitivo, sabe? Para que nós continuemos caminhando. Se há tristeza, se há dor, se há coisas que nós não compreendemos, ele vai se colocar como consolo, ele vai se colocar como alegria, ele vai se colocar como tudo, porque ele é perfeito. A nossa oração é que precisa, a nossa posição é de confiança, não nos permitir esmorecer, ainda que venha a tristeza, porque vem, nós somos humanos, ainda que venha as frustrações, os desapontamentos, mas cabe a nós não soltarmos a mão do nosso Criador, do nosso Papai, que tanto nos ama. Queremos ser aprovados, não é mesmo?
Então vamos firmar os nossos passos na palavra, na oração, naquilo que nós sabemos ser importante, no jejum, que purifica o nosso sangue, nos dá lucidez de pensamento, sabe? A hora sem língua para quem já foi batizado. Se você não crê, eu sinto muito. Mas eu creio num Deus que é misericordioso. Mas, se você quiser, peça também. Isso nos ajuda demais, 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 demais. É uma ferramenta, não me canso de dizer, preciosíssima. Agora, antes de eu sair aqui, vamos, se possível for, compartilhar, deixar aí, né, um emoji, algo assim, para que essa palavra possa chegar até alguém que está sendo provado, que está aí até querendo desistir, que tem pessoas à volta acusando. Nossa, isso é muito duro. E também que nós estejamos atentos a não fazermos isso. E com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados, sabe? Nós não conhecemos o movimento de Deus na vida das pessoas. Nós não sabemos. Mas um antídoto para que nós não erremos, ou erremos menos, é agirmos sempre em amor, com amor. Haja o que houver. Qualquer coisa que você veja, seja solidário, lembre dessa palavra. Na mesma medida que você medir, você será medido. E você não sabe, nós não sabemos do que Satanás é capaz. Como que ele influencia as mentes que estão aí, né, que ainda estão crescendo espiritualmente, que ainda não adquiriram a estatura da maturidade, até mesmo nós, que a palavra fala. Aquele que pensa que está de pé. Cuidado para que não caia. Quando nós pensamos que estamos de pé, ou até declaramos, eu estou de pé. Porque se eu penso, a palavra já me alerta. Aquele que pensa, cuidado para que não caia. Vamos orar? Papai, mais um dia na sua presença, Deus. Te pedimos o teu amor, a presença do teu Santo Espírito, ó Deus. Todos os dons dos quais nós somos necessitados, ó Deus. Sobrevenha sobre nós, ó Pai, de maneira transbordante, a fim de que o amor, o maior dom, Deus, possa nos inundar, para que não erremos tanto, ó Deus. Sejamos mais assertivos, ó Deus, solidários, misericordiosos, ó Pai. Como podemos ser a sua imagem e semelhança, porque assim tu nos criaste, ó Deus. Toma-nos a todos nos teus braços, ó Deus. Nos perdoa quando nós julgamos, ó Deus. Mas nos dê, Deus, aquele sacolão, Deus, sabe, para nós despertarmos, ó Deus, e não julgarmos as pessoas. E também sermos capazes de perdoar, ó Deus. E entendermos, ó Pai, que há propósito em todas as coisas, em todas as lutas, em todas as provas, em todos os desafios. Nós sairemos mais crescidos, ó Pai. Sairemos mais purificados. O Senhor sabe o que o Senhor faz com cada um de nós, ó Pai. Nos rendemos a Ti. Um beijo no seu coração. Obrigado por ter ficado até aqui. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Abençoada. Tenha um dia aí cheio da luz, da presença do Espírito Santo. Que é o que de mais maravilhoso nós podemos ter. Amém?